Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém. E é com essa mesma alegria que eu quero cumprimentar os irmãos. Porque, na verdade, eu faço parte da história. De alguma forma, a Capunga está ao meu lado. A Cláudia foi membro desta igreja e foi aqui, em alguns momentos, que eu pude celebrar o nome do Senhor no tempo em que estudava em Recife. Por isso, eu tenho comigo a parte mais bela desta igreja, já me acompanhando ao longo de tantos anos de casamento. E eu fico muito feliz e agradecido, pastor, pelo convite, aos amados irmãos e irmãs. Durante o dia de hoje, eu quero lhes falar sobre 2 desafios que eu acredito estão hoje diante de nós como igreja. E o primeiro desses desafios é o desafio de ser igreja, apenas igreja, nada mais que igreja. Eu sei que não parece, mas eu completei 60 anos no dia 13 de julho. Nós fomos separados na maternidade por uma questão de anos, de 4 anos. Mas eu digo isso porque já se vão 36 anos de ministério. E ao longo desse tempo, eu vi muitas mudanças naquilo que é a prática do ministério, naquilo que é a própria vida da igreja. E quando menciono estas mudanças, não faço com juízo de valor. Mas eu assisti o aumento de funções, por exemplo, remuneradas na vida da igreja. A profissionalização de muitos setores da vida comunitária. Ao longo de todo esse tempo, eu também assisti o uso de diferentes recursos em nossas celebrações. E pasmem, eu sou do tempo ainda do mimeógrafo. Eu sou do tempo das impressões, das colagens, da chegada do retroprojetor, meu Deus, que eu acho que essa geração sequer sabe o que é ou como se utiliza. E eu fiquei impressionado dia desses, porque estávamos já na hora de começar o culto e alguma coisa parecia faltar. Foi então que eu percebi que havia um problema na transmissão e que aqueles que trabalhavam na transmissão estavam como que nos convidando, nos obrigando a aguardar que tudo estivesse ligado para então começarmos os cultos ou o culto. Eu disse, os tempos mudaram, os tempos mudaram. Eu também assisti e vi a nossa estrutura como igreja ficar cada vez mais pesada e com um custo ainda maior para a sua manutenção. Eu assisti o declínio do trabalho cooperativo e comecei a perceber que as igrejas hoje começam a realizar ministério do tipo eu sozinha. Ao longo deste tempo eu vi também o ressurgimento de questões teológicas, algumas até medievais, que parecem encontrar ainda espaço na reflexão teológica em nossos dias e em nossas comunidades. Eu assisti à organização de comunidades que se intitulam inclusivas, mas há uma mudança que eu gostaria de me deter um pouco mais. É quando eu percebo a chamada multiplicidade de expectativas daquilo que deve ser o ministério de uma igreja. As demandas que se multiplicaram ao longo deste tempo. Aliás, aqui eu cito um autor chamado Hans Hofmann, que ele diz o seguinte, que a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. E à luz dessa perspectiva, eu queria convidá-los à leitura do texto sagrado de Mateus capítulo 16. Os versos que vou ler são os versos de 13 a 20, e assim está escrito na palavra do Senhor. Mateus 16, versos de 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, conhecida como uma região marcada pela miscigenação, pela presença de cultos e deuses estranhos à história do povo de Israel, lá estava Jesus e os seus discípulos, e ele então interroga dizendo o seguinte, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Eu acredito que é preciso muita coragem para perguntar quem eu sou, porque nem sempre nós estamos preparados para a resposta. E como conta a história infantil, alguém pode se transformar em uma bruxa malvada quando o espelho resolve responder aquilo que não se espera escutar. E então, a partir daí, começa a distribuir maçãs envenenadas para aqueles que estão à sua volta. Mas lá está Jesus me surpreendendo e indagando. Indagando não somente aos de perto, mas também aos de longe. Indagando não somente aos de dentro, mas indagando aos de fora. No versículo de número 13, a pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? Mas no versículo 15, a pergunta é diferente. Ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Me permitam fazer duas observações aqui. A primeira delas tem a ver com a construção do autoconhecimento, com a descoberta desta pergunta, de fato, quem sou eu? Com a construção da minha identidade e até com a minha autoimagem. Eu percebo que coisas assim precisam ser construídas com o auxílio da audição. Quando eu não escuto, quando eu não percebo aquilo que é dito sobre mim, ou como eu sou reconhecido pelas pessoas que estão à minha volta, a tarefa de construir a minha identidade é tão mais fácil, porque eu vou ficar exatamente parecido com aquilo que eu penso que sou. E algumas vezes nós acabamos descobrindo que não somos exatamente aquilo que imaginamos. Mas a segunda observação também, à luz desse texto, é que as respostas que muitas vezes nós colhemos a esta pergunta, quem sou eu, quem dizem os homens que eu sou, de alguma forma elas são resultado daquilo que são as impressões que causamos, das marcas que deixamos, especialmente na vida daqueles que estão à nossa volta. Se não observem, entre as respostas colhidas, lá estava a declaração: dizem que tu és João o Batista. Se Herodes tivesse sido indagado, especialmente em algum momento em que ele viveu a culpa e o medo pela morte de João Batista, ele concordaria com isso. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versos 1 e 2, que quando Herodes, o tetrarca, viu a fama de Jesus crescente, ele disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Mas se isso não for suficiente, e se Herodes não tiver sido inquirido ou pesquisado, quem sabe por algum instituto de pesquisa local, é provável sim que algumas atitudes de Jesus, por exemplo, Jesus pregou acerca do reino de Deus. E se você observa, este também era o cerne, era o conteúdo central da pregação de João Batista. Está escrito em Mateus 3, versos 1 e 2. A mensagem do João era a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no mesmo capítulo 3, no mesmo livro, Evangelho de Mateus, só que no capítulo 4, no versículo 17, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. E qual o conteúdo de sua pregação? Está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não for bastante, lembrem-se da prática do batismo. João batizava e os discípulos de Jesus também batizavam. E há um episódio para mim que eu me divirto com esse texto. Eu sorrio sempre que leio este texto. Em João, no capítulo 4, está escrito o seguinte, nos versos de 1 a 3. A Bíblia diz assim: que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Eu gosto tanto disso. Quando Jesus percebe que há um burburinho e que estão fazendo comparações numéricas entre os batizados do João e os batizados dos seus discípulos, ele disse: olha, fiquem com essa discussão que eu vou para a Galileia. E aí diz o texto sagrado que ele sai daquele lugar. Gente, talvez por isso Jesus tenha sido identificado como João o Batista. Uma segunda resposta,
oferecida por os de fora é de que Jesus era o Elias, o grande profeta Elias, o pai para muitos do chamado profetismo clássico em Israel. Mas há uma marca poderosa no ministério de Elias, que na verdade foram os milagres que Deus realizou através daquele profeta. Está escrito em 2 Reis 2 que ele abriu o rio Jordão usando a sua capa, que ele profetizou, e aliás o texto de Tiago fala sobre isso, sobre a seca e o fim da seca. Está escrito em 1 Reis 17 que ele foi usado por Deus para aumentar o azeite e a farinha daquela que era viúva. E é interessante porque no capítulo 17 também, a ressurreição do filho daquela viúva acontece por intermédio do profeta. Ora, qualquer um que já tenha lido um pouco dos evangelhos e já tenha acompanhado os milagres realizados por Jesus, sabe que multidões procuravam Jesus em função dos milagres que ele realizava. Quem sabe, em função disso, alguém sugeriu, é o Elias que está conosco. Mas há uma terceira sugestão, e a resposta vem com o nome de Jeremias. Eu não sei se os irmãos aqui andam lendo o livro de Macabeus, mas o livro de Macabeus traz uma história curiosa, dizendo que antes do surgimento do Messias, Jeremias voltaria e iria revelar onde estava escondida a Arca da Aliança, um incensário que ele havia escondido em alguma caverna do Monte Nebo. É certo que isso não aconteceu, mas entre as pessoas daquele lugar, histórias como essa circulavam. E se não for bastante, lembra-se do sofrimento do profeta Jeremias, lembram-se das lágrimas. Eu gosto de pensar que Jesus, em alguns momentos, ele se identifica com as lágrimas derramadas por um profeta, por um homem de Deus, que lá atrás viu a dor do seu povo. O Jesus que é revelado nas Escrituras é aquele que olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de colocá-las debaixo das minhas asas, abrigá-los como se fossem os meus filhos, os meus pintinhos, como uma galinha faz, e assim protege a sua ninhada. Jesus, ele também é rejeitado pelas autoridades religiosas, como aconteceu com o profeta Jeremias. Portanto, não era difícil imaginar que João Batista, Elias ou Jeremias poderiam sim ser sugeridos como respostas àquela indagação. Mas aqui, me perdoem, mas eu vejo um enorme perigo por trás dessas respostas. Especialmente quando nós imaginamos que o Cristo precisaria se identificar com João Batista, trazendo uma mensagem de confronto, trazendo uma mensagem de caráter, inclusive político, capaz de ameaçar os poderes do rei Herodes. Há quem sugira que o Senhor precisaria ser aquele que pularia do pináculo do templo, que realizaria milagres e prodígios como Elias realizou, e assim, quem sabe, iria ter uma multidão aos seus pés. E há outros que lembram daquele que se identifica com o sofrimento humano, a semelhança de Jeremias, que chora pelo seu povo, que intercede pelos seus. É por essa razão que às vezes eu me pergunto, meu Deus do céu, quando nós vamos ser uma igreja, apenas uma igreja, nada mais que uma igreja. Porque esse texto talvez sugira aquilo que tem sido o drama de muitos de nós. Eu chamo isso de esquizofrenia espiritual. Eu vou dizer-lhes o que quero falar-lhes, e eu peço licença a algum psiquiatra ou profissional da área que aqui esteja. Estou usando essa expressão com um significado puramente teológico. Mas eu tenho conhecido, sim, gente que vive o drama de separar a pessoa do personagem. Ele não é. Ela também não é. Mas é impressionante como ela parece ser. E como ela vive uma história de um personagem religioso que na verdade, nunca fez parte de sua história ou de sua própria vida. Eu fico observando a distância, muitas vezes, entre a postura do templo ou no templo e a postura na sociedade de homens e mulheres que se afirmam comprometidos com o Senhor. Eu me espanto, muitas vezes, com a distância entre discurso e prática. E aqui eu cito o pastor presbiteriano, Ricardo Agreste, quando ele diz, e aqui eu mudo um pouco das suas palavras, eu digo, olha, uma igreja, apenas igreja, nada mais que igreja, é constituída por gente que sabe que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece no domingo.
Domingo é o momento em que pessoas são treinadas e desafiadas de segunda a sábado. É onde se dá a missão. E vou mais adiante, com ainda esse tom exortativo, é que nós corremos um sério risco de criarmos uma igreja laica e dependente. Uma igreja voltada para o mercado de consumo, que de alguma forma tenta atender esses anseios, dessas expectativas em relação ao ministério que alguém acredita deve ser o ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu digo aqui que uma igreja, apenas igreja, nada mais que igreja, e cito José Carlos Pezzini, não é apenas uma igreja atracional, que ao pregar o evangelho atrai pessoas para ela, mas é uma igreja que prega o evangelho de Jesus Cristo e vidas são transformadas e estas vidas são ensinadas a viver o evangelho de Jesus Cristo na sociedade onde elas vivem. E aqui me permitam dizer que toda tentativa de conformar o Cristo, de conformar o sagrado, aquelas que são as minhas expectativas, tem uma origem demoníaca. E por que digo essas palavras? Porque logo depois dessa declaração, e você deve se recordar, naquele mesmo capítulo 16, só que nos versos 22 e 24, Jesus começa a estender a compreensão dos seus discípulos sobre a sua missão. E começa a falar-lhes sobre a necessidade da sua morte e ressurreição. Mas imediatamente é repreendido, é chamado à parte pelo apóstolo Pedro. E ouve daquele apóstolo que algo assim jamais iria acontecer com ele. Porque no modelo de Messias, do Cristo, de Pedro, não havia espaço ou lugar para o Calvário. Não havia espaço, lugar para sofrimento. Não havia espaço nem lugar para a cruz. E imediatamente ele é repreendido. E o Senhor poupa palavras para aquele homem, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não se pode definir Jesus, ou dizer quem é Jesus, a partir simplesmente dos profetas. Cada profeta, seus ministérios, tudo isso, na verdade, é que são definidos na perspectiva de Jesus. É o Cristo quem define quem é Elias, é o Cristo quem define quem é João Batista, é o Cristo quem define quem é Jeremias. E isso para mim é tão importante, porque não se pode definir Jesus a partir sequer da igreja. Antes, é a própria comunidade chamada igreja, os seus ministérios, que precisam ser definidos a partir da pessoa de Jesus Cristo. O fundamento é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é a partir desta realidade que se constrói, que uma igreja é edificada. E não se surpreenda se o resultado for diferente daquele que você, nós esperamos. E graças a Deus, porque aquilo que o Senhor tem para a igreja é maior do que o espaço entre a minha orelha direita e a minha orelha esquerda. É infinitamente maior. A grande pergunta agora é, então, quem é o Cristo? E então, qual a identidade desse Senhor? Jesus, ao meu ver, e eu acredito firmemente nisso, ele teve plena consciência de sua identidade e de sua missão. Eu já li muita gente que quis defender uma outra ideia, de que sequer ele mesmo sabia o que estava fazendo neste mundo. Mas querem saber, eu não encontro respaldo, fundamento bíblico para tal afirmação. Eu acredito num Cristo que sempre teve plena consciência de quem era e para quê, ou qual o propósito de sua vinda. Aliás, o fato de Jesus ter acolhido a resposta do apóstolo Pedro serve como prova disto. No versículo de número 17, lembra-se o que ele disse? Ele exulta e diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E, aliás, ao longo de seu ministério, por diversas vezes, o Cristo se auto-identificou. Aliás, talvez o evangelho mais explorado para isso seja o evangelho de João. Porque o texto vai dizer: eu sou o pão da vida, em João 6. Em João 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10 ele é a porta das ovelhas. Em João 11 ele se declara: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15 ele ainda acrescenta: eu sou a videira verdadeira. E há outros textos
que às vezes são esquecidos do leitor do Evangelho de João. Você se recorda que houve um momento em que ele disse, eu não sou? Aliás, mais de uma vez, eu não sou deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele diz, eu sou do alto. Aliás, há um outro momento em que, em João 8, ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se reconhece, por exemplo, quando identificado como mestre e senhor. Está escrito em João 13:13, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bens, porque eu o sou. E ainda como rei, está diante, diz o texto sagrado de Pilatos, e ele responde usando um hebraísmo, dizendo assim, olha, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E lembram-se daquela história? Que quando eu identifico de forma correta quem é Jesus, eu consigo identificar quem é a igreja. Porque, notem, se Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu me identifico dizendo, e eu sou aquele que precisa se alimentar deste pão. Quando ele declara, eu sou a luz do mundo, eu reconheço as trevas das quais eu fui separado, eu fui santificado, e a Bíblia me diz que agora eu me torno luz do mundo, refletindo a luz do Cristo. Quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, isso para mim é tão bom, porque eu sei que há uma entrada, um ingresso para mim. Quando ele diz que ele é o bom pastor, eu me identifico como ovelha. Quando ele diz que é a ressurreição, vida, caminho, verdade, eu me identifico como este que caminha, não sinalizado por Jesus, uma rota ou um propósito, mas como ele sendo a própria estrada. E finalmente, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, não tem como negar, e eu sou um ramo que não quer se descolar, não quer se separar desta verdade que alimenta a minha alma, que alimenta a minha vida. Mas o texto prossegue, e o interessante é perceber que quando Jesus reconhece a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você se recorda que ele associa essa declaração de Pedro a um ato de revelação divina? Recordam-se disso? Está escrito no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, nada pode ser dito acerca de Jesus, a não ser por revelação. A base de toda a nossa teologia, de nossa cristologia, de nossa eclesiologia, é um ato revelador da parte de Deus. Afinal, tudo quanto afirmamos acerca de Jesus deve servir, como disse há pouco, como base de nossa compreensão daquilo que é a igreja. A nossa missão, a mesma que a dele. Ele veio para servir. E esta é a nossa missão. Quando ele nos fala que fomos enviados, ele diz em João 17:18, assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou quando ele fala do mandamento, do amor, ele disse, olha, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. E não é fácil viver na dimensão do assim como eu. Assim como. E é a partir daqui que tudo se encaixa. A pergunta foi, quem dizem os homens que eu sou, quem sou eu? Mas o curioso é que, em função dessa resposta, Jesus diz, quem é Pedro? Tu és Pedro, chama-lhe de Barjonas. Eu imagino que o Senhor está nos ensinando que quando nós descobrimos quem é o Cristo, nós descobrimos também quem somos nós. E à medida em que descobrimos isso, descobrimos o grande mistério da igreja, que Jesus chama nesse texto de minha igreja. Nós identificamos aquilo que é o fundamento da igreja, e não é a cabeça de um apóstolo debaixo de uma construção, de um prédio, não. É a certeza de que Ele é o Cristo. E notem, à medida que eu consigo identificar quem é o Cristo, eu consigo perceber que eu sou filho de um Deus vivo, que eu creio em um Deus vivo. Fala-se, portanto, do Deus vivo, fala-se da figura do Cristo, de Jesus como o Cristo, o ungido de Deus. Descobrimos quem finalmente é o apóstolo Pedro. E é por isso, sabem, irmãos e irmãs, que nisto reside a grande força da igreja. Quando o texto sagrado diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja,
O texto está dizendo que não há absolutamente nenhuma forma, aliás, notem, não são as portas da igreja, que às vezes há quem lê esse texto imaginando que as portas da igreja serão tão resistentes que nenhuma ação maligna há de trazer tormento. O que o texto está dizendo é exatamente o contrário, é de que as portas do inferno não vão resistir ao poder de Deus revelado no meio do seu povo, no poder do Espírito Santo, que está na vida de sua igreja. É por esta razão, aliás, eu quero pedir, inclusive, perdão, porque eu sei que essa igreja é um celeiro de escritores e escritoras. Mas hoje eu fiz um rabisco antes de vir para cá. Eu acordei um pouco mais cedo e comecei a pensar sobre essa coisa de igreja, essa coisa de enxergar simplicidade, ou de redescobrir a simplicidade do Evangelho. E sabe o que aconteceu? Eu acabei escrevendo um texto. E o título dele é Não é. Não é. Não é e nunca foi o templo. Igreja é gente. E quando gente de Deus se reúne em um lugar, ou qualquer lugar como esse, é promessa. Aí o Senhor se faz presente. Não e nunca foi o domingo. Igreja é adoração. E quando o adorar se transforma em propósito de vida, todo dia se torna tempo de glorificá-lo. Não é e nunca foi uma agenda cheia. Igreja é prioridade. E quando se descobre a motivação certa, tudo que é feito para a glória de Deus. Não é e nunca foi o mais complicado. Igreja precisa ser simples como o Evangelho. Está escrito: Deus escolheu o desprezível, o fraco, os que não são, para revelar a sua glória e confundir os poderosos. Não é e nunca foi eu ou você. Igreja não é uma empresa da qual nós somos sócios. Igreja é corpo de Cristo, onde todos são importantes e necessários, onde ninguém pode ser desprezado ou ouvir: eu não preciso de você. Não é e nunca foi algo para se viver sozinho. Igreja é noiva, é relação. Às vezes complicada, mas apaixonante. Desgastante, mas prazerosa. Tão boa, que o Senhor a preservará ao seu lado por toda a eternidade. E eu vou estar lá. E os irmãos vão me receber quando eu lá chegar, viu? E os irmãos vão me receber quando lá chegar. Como disse o sábio pastor desta igreja, estarão os irmãos completando, no ano que se aproxima, 100 anos de existência, caso o Senhor não retorne. Mas se é algo que é motivo de minha oração constante, irmãos, tem sido a volta do nosso Senhor para buscar a sua igreja. E que o Senhor nos permita enxergar a igreja com os olhos do Cristo, enxergar o outro com os olhos do Senhor. E, aliás, quando falo isso, até anuncio aquilo que será tema de nossa reflexão no terceiro culto, que começa exatamente o terceiro, 19 horas. Às 19 horas. Eu vou estar falando sobre um outro obstáculo na vida da igreja. O desafio de ser uma igreja acolhedora. Quero apenas orar com os irmãos e irmãs ao final da palavra da manhã de hoje e pedir que o Senhor nos dê lucidez e clareza na compreensão de quem é Jesus na minha vida e na sua vida.